Primeira questão de hoje, o EPG 2022/1, fala o seguinte: a corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas. Em relação a essa grandeza, assinale que for correto. Então, como eu sempre digo, o EPG meio que entrega o assunto da questão logo nas primeiras linhas. Você vê que é uma questão que vai falar de corrente elétrica, que está relacionada à eletrodinâmica. O interessante é que logo na primeira parte não é tão assim, apontado para a corrente elétrica, mas claro, está relacionado. O 01 afirma: o aparelho chamado voltímetro, destinado a medir a DDP, correto, o voltímetro marca a voltagem, a diferença potencial, a tensão entre dois pontos de um circuito, é construído basicamente utilizando-se um galvanômetro. Um galvanômetro é um instrumento de medida que pode ser transformado em voltímetro ou amperímetro. Ele meio que tem dois em um. Você ajusta ele para amperímetro ou voltímetro. E como que esse ajuste funciona? Na verdade, você transforma um galvanômetro em um voltímetro, aumentando essa... Vamos falar sobre isso aqui antes de continuar lendo. Galvanômetro. Vou colocar aqui. Pode funcionar como voltímetro ou amperímetro. Tá? E tem uma chavezinha de ajuste. Para funcionar como voltímetro, basta associar uma resistência, como que ele fala, relativamente grande, a resistência pré-existente. Por quê? Vamos fazer simultaneamente aqui, ficar mais claro. O voltímetro, você tem aqui, por exemplo, um resistor. E você quer medir aqui a diferença potencial entre um ponto, antes no sentido da corrente, e depois, aqui em torno do resistor, ponto A e um ponto B, e você quer medir a diferença de potencial, ou seja, o potencial de A menos o potencial de B. Você coloca o voltímetro aqui em paralelo. Para que ele não interfira na própria medida, ele não pode deixar que parte da corrente que ia passar integralmente aqui para o resistor, quando ele não estava conectado, passe através dele. E para isso, ele tem que ter uma resistência tendendo ao infinito, para que nada de corrente vá por ele. Vai totalmente a corrente que iria vai por aqui, e a corrente que iria por ele seja bloqueada, né? Não vá, porque tem uma resistência muito maior. Então, para você transformar um galvanômetro em um voltímetro, você associa uma resistência em série, porque se você lembrar de associação de resistores, quando você associa em série, você soma as resistências. Então, tinha a resistência pré-existente lá do próprio galvanômetro. Você coloca em série aqui uma resistência com um valor bem alto. A resistência equivalente fica super alta e bloqueia a corrente e fica perfeito para você instalar nos terminais nos terminais de dois pontos do circuito para medir a diferença potencial. Então é verdade que um galvanômetro pode ser transformado em um voltímetro quando você associa uma resistência em série. Já pensando nisso, um galvanômetro também pode ser transformado em um amperímetro, que são os instrumentos de medida que caem no vestibular, né? Tem aqui de novo a resistência, só que o amperímetro você liga ele aqui em série. Por que você liga o amperímetro em série com um elemento de circuito no qual você quer medir a corrente? Amperímetro vem de ampere, que é a unidade de medida da corrente elétrica. Então a corrente tem que passar por ele, através dele, para ser medida através do amperímetro, que é a mesma que passaria aqui. Novamente, para ele não interferir na própria medida, ele tem que ter uma resistência desprezível. A resistência do amperímetro tem que tender a zero. Para quê? Porque se ele tiver uma resistência, acaba que a resistência do circuito
se torna se tornaria maior, a corrente que seria puxada para o circuito seria menor, ele estaria interferindo na própria medida que ele ia fazer, que é a corrente que passa pelo resistor. Então, para você transformar um galvanômetro no amperímetro, você precisa pegar a resistência que já vem no galvanômetro e deixar ela pequenininha, tendendo a zero. Então você pega a resistência que vem no galvanômetro e coloca em paralelo com ela, porque quando você coloca uma resistência em paralelo, quando você faz uma associação, presta atenção que isso aqui não é, que eu vou falar agora, não é corriqueiro, eu só não vou escrever aqui porque eu já falei isso em outras aulas provavelmente. Com certeza em outras aulas de outra disciplina, não sei se já falei em outras aulas da UEPG, mas acho que sim. Quando você quer fazer com que a resistência equivalente diminua, você coloca uma associação em paralelo. Coloca um outro resistor aqui de valor bem pequeno. Por que você por que você coloca bem pequeno? No caso de transformar o galvanômetro no amperímetro. Porque quando você associa resistores em paralelo, presta atenção, a resistência equivalente vai ser sempre menor que o menor resistor associado. Então, se eu tenho aqui um resistor de 100 ohms e coloco aqui um de 0,0001, a resistência equivalente dos dois vai ser menor que 0,0001. Por isso, você consegue diminuir bastante aí a resistência equivalente e você tem um amperímetro. Então, para pegar um galvanômetro e transformar no voltímetro, você coloca uma resistência bem grande em série. Para pegar um galvanômetro e transformar no amperímetro, você coloca uma resistência bem pequenininha em paralelo com a resistência que já estava ali no galvanômetro. Beleza? Então, para funcionar com o voltímetro, basta associar uma resistência relativamente grande à resistência pré-existente. Associar em série, né? Faltou colocar isso. Associar em série a resistência pré-existente. Já que para o amperímetro, já aproveitando, ó, para funcionar como amperímetro, para o galvanômetro funcionar como amperímetro, basta associar em paralelo uma resistência relativamente pequena à resistência pré-existente ali no galvanômetro. É assim que funciona. Esse é um assunto que eu não via cair em diversos vestibulares já faz um bom tempo, mas a UEPG está aí para manter vivo esses temas, tá? Então, voltando aqui para o 01, agora que eu fiz um resumão de amperímetro e galvanômetro, amperímetro e voltímetro, o aparelho chamado voltímetro, destinado a medir a DDP correto entre dois pontos de um circuito certinho, é construído basicamente utilizando-se um galvanômetro em série com uma resistência relativamente grande, perfeito, chamada resistência multiplicadora. É verdade, esse é o nome, não lembrava. Esse é o nome da resistência que coloca em série, chama multiplicadora. E deve ser utilizado também em série com o dispositivo do qual se quer medir a tensão. Opa, no finalzinho, chegando na praia, ele coloca uma afirmação falsa. Para ser utilizado, o voltímetro tem que ser associado em paralelo com o dispositivo do qual se quer medir a tensão, e não em série, né? Então, no final, a 01 está errada. 02. Todos os resistores de uma associação em paralelo suportam a mesma tensão elétrica. Sim, isso se aprende em associação de resistores. Vou colocar aqui, já que não cabe mais ali na parte de conteúdo. Associação em paralelo de resistores. Quando eu tenho uma associação em paralelo de resistores, né, que seria mais ou menos esse esquema aqui, ó. Né? Todos estarão sob uma mesma DDP. Porque esses pontos aqui, ó, você pode ver de um para o outro, não tem nenhum elemento de circuito. Portanto, todos esses pontos aqui, se eu falar que esse aqui tem um potencial VA, esse aqui também tem,
Esse aqui também tem V, é a letra usada para potencial, e U para diferença potencial. Mas tem autores e tem questões que usam o V para diferença potencial também, tá? Então aí vai do contexto. E se esse aqui tem um potencial VB, todos esses pontos têm também o potencial VB. Então, de qualquer ponto que vai daqui atravessando um desses resistores, é VA menos VB a tensão. Então, todos estão sob uma mesma tensão. Então, a 02 é correta. O aparelho destinado a medir o valor da corrente elétrica que atravessa dois pontos de um circuito é o amperímetro, destinado a medir o valor da corrente elétrica no amperímetro, foi o que eu falei ali no conteúdo, o qual deve ser utilizado para tal fim em série com o dispositivo do qual se pretende medir a corrente. Agora sim, o amperímetro é em série, porque a corrente tem que passar por dentro dele para ser medida, tá? Então, a 04 está correta. 08. A corrente elétrica que atravessa o resistor R1 no circuito figurado a seguir vale 2 amperes. Então, ele está afirmando que aqui vale 2 amperes. Ponto. Logo, a DDP entre os pontos A e B tem um valor igual a 22 volts. Ele falando que a DDP de A até B, vou chamar aqui ó, de U A até B, é igual a 22 volts. O que é a primeira coisa que eu preciso saber aí que já ajudaria a resolver a questão bem rapidinho, sem ter que calcular muita coisa? Eu vou calcular tudo por didática, tá? Para ensinar vocês a resolver caso a questão precise. Mas você vai ver que dá para responder isso aqui rapidinho, sem calcular tudo, só sabendo que a tensão de A até B, se eu pegar aqui e colocar um ponto C, aqui em volta dessa associação em paralelo e antes desse outro resistor, e dizer que aqui tem uma tensão entre A e C, chamada de U, AC, e aqui tem uma tensão entre C e B, U, CB, a tensão de A até B, entre A e B, é a tensão de U a C, de A até C, mais a tensão de C até B, porque esse trecho do circuito, que tem essa associação em paralelo, esse trecho todo, essa associação em paralelo, está associada em série com esse R4. E quando você tem associação em série, a tensão da associação toda é igual à soma das tensões parciais. Por que já dá para resolver rapidinho? Porque se eu calcular aqui o U em torno do R1, e quem que eu vou usar aqui? A primeira lei de Ohm. Vou usar a primeira lei de Ohm. Tá certo? Aqui, ó, esse aqui foi para o item 02. Aqui é para o item 08. Se eu usar a primeira lei de Ohm, eu tenho U igual a R vezes I. Eu posso usar para esse trecho, o que é legal. Muita gente acha que U igual a RI eu só posso usar para o circuito como um todo. Não, eu posso usar para qualquer trechinho do circuito, contanto que eu seja coerente. Se eu fizer só para esse trecho aqui, eu pego o R desse trecho com o I desse trecho, vai dar o U desse trecho. Então, vai ser o R 15 e o I 2, o que vai dar 30 volts. Ou seja, como eu acabei de até mostrar no 02, que na associação em paralelo todos estão a mesma DDP, se fica a tensão entre A e C, que é entre esses dois pontos, dá 30 volts. Logo, entre A e B, que é de A e C mais alguma coisa, vai ser mais que 30 volts. Então, não teria como ser igual a 22. O que já faria 08 errado e você já vai para a próxima. Mas por didática, vamos descobrir qual é a tensão mesmo verdadeira entre A e B, caso venha uma questão que você precise até o fim. Bom, se aqui é 30 volts, aqui também é. Então, vou aplicar U igual a RI agora para esse trecho aqui, ó, para o R2. Vamos lá? O U é 30, o R é 5, e eu vou chamar de I2, o I que atravessa ele. Aí você vai fazer que é 30 por 5, vai dar 6 amperes, ou seja, deixa eu tirar esse traço aqui que mais atrapalhou que ajudou. A corrente que passa por esse trecho é 6. Fazendo a mesma coisa para o R3, o que eu tenho? 30 volts, só que a resistência é 10, vou chamar de I3, a corrente que atravessa ele. E você vai ter que I3 é 3. Então, aqui vai ser 3. Somando as 3, porque quando você pega aqui a corrente que veio aqui, ó, I, ela se dividiu em 3 partes, depois ela se reúne novamente aqui. Então, essa corrente que passou aqui e vai sair dessa associação é 6 mais 3, 9, com 2, 11. 11 amperes.
Agora dá para achar o U aqui em torno do resistor R4, entre C e B. Vamos chamar de U4. É o R4, que é 2, vezes a corrente que passa por ele, que é 11, que vai dar os 22 volts. Só que os 22 volts é aqui esse, ó, entre C e B, daqui até aqui é 22 volts. E aí o item é bem claro em falar que é entre os pontos A e B. Se tivesse dito entre os pontos C e B, eu criei esse C, ou tivesse dito em torno dos terminais do resistor R4, seria verdadeira. Mas como ele falou de A até B, a tensão de A até B, esse aqui, ó, vai ser o quê? 30 daqui mais 22 daqui, ou seja, vai dar 52 volts. Então, se aqui tivesse 52, seria verdadeiro. Sacou? Mas já dava para sacar que era falsa quando você fazia a primeira parte, já dava 30. Não tinha mais como ser 22. Teria que ser mais que 30. Tá certo? Basicamente, esse item foi para pegar quem usou aqui e olhou só 22. Acho que ninguém, quem chegaria a esse ponto já saberia que não poderia ser 22. Então, o gabarito é 0,4 mais 0,2, a soma 0,6.